Bom, vamos começar falando do bichão. Do crânio do pé preto, carcará sanguinolento. Quem lembra dessa aí? Vocês lembram. Esse cara é bom falar ele não para ele. Ó, presta atenção. Quando a Bíblia Sagrada afirma que existe uma luta espiritual, ela não está falando de uma luta pessoal. Ou seja, eu e o diabo estamos aqui na treta. Presta atenção. Quando a Bíblia Sagrada afirma que nós lutamos, ela não está falando de tanques, de bombas. O termo luta aqui sugere algo muito próximo, mas é algo nas regiões espirituais. Por que eu não acredito que a gente tem que demonizar política dentro da igreja? Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores do mal nas regiões celestiais. Se Deus quiser tratar com esse mundo, ele vai piorar e vai ter que piorar. Não importa quem vai estar lá. Então escute bem, nessa luta nós devemos entender que os nossos inimigos são seres espirituais. Veja, nós vivemos no mundo físico, mas a Bíblia diz que ele está rodeado de testemunhas invisíveis. E entenda, o mundo espiritual, ou eu chamo também de mundo paralelo, ele não é para cima, ele é para o lado, porque nós falamos aí de 7 dimensões, são 3 céus e 7 dimensões, como nós falamos de maneira mais explicativa no livro. A responsabilidade de todo cristão é entrar nessa luta. Ai, pastor, eu não vou lutar contra o diabo. O dia que você decidiu por Cristo, você já entrou nessa luta. Então, evitar o diabo não te livra do diabo. Não crer no diabo não te livra do diabo. O diabo é o capeta, gente. E o diabo é endemoniado. Então não adianta você tentar evitar, então é responsabilidade nossa. Veja, nessa luta, se você não entender e souber lutar, você pode estar perdendo sem saber. Eu quero enumerar aqui, à guisa de introdução, alguns enganos que nós cometemos nesse início que nós chamamos de batalha espiritual. Observe o seguinte, o que eu vou falar agora são enganos. O que eu vou falar agora não é fato, é engano. Primeiro engano, os demônios eram ativos na época de Cristo, quando ele esteve aqui na terra. Mas a atividade deles está muito diminuída em nossos dias. Talvez você já ouviu isso da boca de alguém. E normalmente as pessoas que não conseguem entender ou não têm conhecimento espiritual, elas entram numa espécie de teologia reduzicionista, diminuindo a importância do reino espiritual. Também há aqueles que tudo é demônio. Também há aqueles que reduzem a importância do reino espiritual. Agora, se você é daqueles que creem que o diabo não é tão diabo quanto parece, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Se os demônios não atuam em nossos dias hoje, ou atuam de maneira menos imponente, por que Paulo é enfático em dizer para nos fortalecer na força do Senhor e no seu poder? Por que Paulo é enfático em dizer ficar firme contra as astutas ciladas do diabo? Por que Jesus diz que Satanás, o nosso adversário, brama como leão, procurando quem possa tragar, está ao nosso derredor? Ele não fala isso para o não crente, ele fala para você. Tem igreja que até mesmo chega ao disparate, igreja séria, igreja tradicional, igreja respeitada, de dizer que o diabo está preso. Arriego, meu filho, se o diabo está preso, ó, quer ficar solto então. Tu tá é besta, rapaz. Olha
Olha, então veja bem, o argumento deles é que Jesus lá na cruz prendeu o diabo. E ele está confinado agora ao abismo. É mesmo? Então Paulo diz que tudo é uma grande besteira, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores das trevas neste mundo tenebroso. Inclusive, eu tenho agora o meu novo livro que está saindo por uma outra editora, que se chama Mundo. Deixa, depois eu falo. Senão você se assusta. Pois eu falo. E eu posso afirmar a você que existe uma luta entre o reino chamado Reino de Deus e o reino das trevas. E essa luta não se restringiu a apenas o primeiro século. Mas eu posso ainda te afirmar que Satanás evoluiu. Mas não é porque ele melhorou, é porque o mundo mudou. Imagine você que a maneira de Satanás atacar antes, hoje é mais forte, com a evolução da tecnologia. Então é muito mais fácil hoje para o diabo destruir um casamento. É muito mais fácil hoje espalhar fake news gospel, a famosa fofoca. Não é verdade? Ou seja, como o mundo evoluiu, Satanás usa agora de muitas e maneiras para também atingir a situação de hoje. Dr. D. Anderson, uma das pessoas mais inteligentes e maduras nessa área de batalha espiritual, em seu livro Quebrando Correntes, ele diz o seguinte: se sua visão de mundo como crente não inclui o reino das trevas, olha a seriedade do que ele fala. Se a sua visão de crente não inclui o reino das trevas, Deus ou você deve ser responsabilizado por todas as desgraças, corrupção que Satanás tem colocado nas pessoas. Basicamente, a gente não se culpa. Então, a gente culpa quem? Quem que as pessoas culpam? Quando você fala por quê? Deus. Mas existe sim, de fato, essa guerra. Segundo engano, o que a igreja primitiva chamava de atividades demoníacas, hoje chamamos de doenças mentais. Esses teólogos, eles estão querendo dizer o seguinte: naquela época não tinha um entendimento psicológico, terapêutico. Então aquilo que eles chamavam de demônio, na realidade hoje, doenças psicossomáticas ou doenças mentais. Então deixe-me te contar uma coisa sobre esse tema. Não que eu não acredite, e na realidade eu acredito sim, e não acredito que toda pessoa com problema mental é demônio, e nem acredito que toda depressão é demônio. Acredito sim que tem depressão que é espiritual. Eu sou formado em psicologia, eu não sou louco falar um negócio desse. Tem coisa que é falta de hormônio, tem coisa que é estresse, tem coisa que é gatilho, tem coisa que é ansiedade. A ansiedade desenvolve síndrome do pânico pode desenvolver uma depressão agressiva ou passiva, acelerada ou lenta e etc. Então é óbvio que tem coisa, é falta de hormônio, falta de química, falta de descanso, foi um gatilho, foi um desespero e desenvolveu uma crise de ansiedade tão grande, uma síndrome do pânico e etc. E tem coisa que é demônio. Assim como eu não creio que toda doença é do diabo. Eu realmente acredito que toda cura é divina, inclusive a dos médicos. Eu acredito que medicina é um dom de Deus. Eu acredito que o médico é usado por Deus, mesmo que ele não queira. Ninguém consegue arrancar, ligar, pôr de novo. Põe o coração aqui, põe aqui de novo, põe aqui, põe aqui. Gente, se Deus não for com ele. Então eu creio que Deus ilumina. Eu creio que Deus... E a Bíblia diz que medicina é um dom. Então tem gente que ele espera, não, eu quero ser curado divinamente. E ali Deus levanta um médico, você vai lá no hospital, também foi Deus que te curou.
Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos entender entre reino de trevas, reino de Deus, o que é batalha espiritual, o que não é, o que é demônio, o que é safadeza, o que é obra da carne, porque demônio a gente expulsa, a obra da carne a gente prega para que haja arrependimento. Então você vê na Bíblia demônios se incorporando, mas você vê também que quando Judas se incorporou, ele não fez, ele foi lá e traiu Jesus. Então nós temos que interpretar esses níveis. Por exemplo, essa questão técnica de engano hoje que existe. Será que isso é doença mental? Deixe-me te contar uma coisa. Alguns anos atrás, minha esposa, muitos anos atrás, tinha 2 meses de casado, 18 anos atrás. Minha esposa e eu fomos pregar na região de Florianópolis, ali na região grande de Florianópolis, uma cidade pequenininha chamada Forquilinhas. Eu estava naquela cidade pregando, terminou a primeira reunião, primeiro culto no caso, um irmão falou: pastor, o senhor poderia ir no hospital amanhã orar para minha esposa? Eu olhei para ele e disse: posso. Que hora, pastor? Faz o seguinte, você me pega 15 para meio-dia. E eu vou. Ele falou: por que 15? Porque aí você já paga o almoço. A experiência nos ensina muita coisa, irmão. Fechado, pastor. Aí, ele pegou o carro, nós fomos, almoçamos, e ele me levou numa casa enorme. Mas pensa numa casa linda. Eu falei: gente, que casa bonita, é nova? Ele falou: não, essa casa tem 5 anos. Eu falei: mas está nova? É, pastor, ninguém nunca morou. Eu falei: nunca alugou? Não, nada. Ele me contou uma história assim, ó. Há 5 anos atrás, eu construí essa casa para minha esposa. E eu vedei os olhos dela e trouxe ela para conhecer a casa. Quando eu tirei a venda dos olhos dela, ela caiu e teve um ataque epilético. A minha cabeça científica logo pensou: foi um gatilho, uma crise de ansiedade. É a primeira coisa que a gente pensa, claro. Porque epilepsia é assim. A pessoa vai lá, passa um nervosismo, ela pode ter uma gastrite, ela pode ser que tem gente que tem ali uma crise epilética por algum tipo de gatilho e depois ela passa a ter síndrome do pânico. Falei: foi um gatilho, é minha cabeça, né? Mas, preste atenção. Ele falou assim: pastor, só que ela não voltou. Não é epilepsia. Basicamente, o ataque epilético vai de 3 a 6 minutos no máximo. Não mais que isso. Senão ele frita o cérebro. E ela não voltou. Ela ficou naquela crise e agora agressiva. Ou seja, 3 dias depois veio o SAMU e levou ela com camisa de força. Aí ele fala e o olho dele enche de lágrima para o hospício. Falei: há quanto tempo? 5 anos. Falei: então não é um hospital? É, pastor, eu fiquei com medo que se eu falasse hospício do senhor não ir. Saímos então e fomos no hospício. Quando eu cheguei naquele hospício, fomos esperar ela, claro, dopada, como a maioria, a mais ou menos 1 metro. Aquela mulher começou a gritar e chutar e quebrar as coisas. E aquilo foi tão assim constrangedor que ela ficou desesperada. Veio os enfermeiros, as pessoas falaram: senhor precisa sair. A sua presença tirou a paz das pessoas. Eu falei: o quê? Por favor, senhor, o senhor não pode ficar aqui. Porque ela gritava: ele, eu quero matar ele. Eu falei: tudo bem, eu vou sair, mas posso em 30 segundos fazer uma oração? Então faça rápido, senhor. Eu levantei a minha mão e disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Ela caiu na hora. Depois de 10 minutos, ela recobrou a memória. Sabe o que ela falou? Cadê minha casa? 5 anos possessa. E tida como louca. Você entendeu isso? Veja o que eu estou te dizendo. Há sim doenças mentais. Né?
eu não sei se você sabe, a bipolaridade é tratado como um nível de depressão, mas no seu nível mais profundo, ela deixa a pessoa psicótica. Ela ouve vozes, ela vê coisas, ela até se mata pensando que alguém está matando ela. E se você faz um eletro da cabeça de uma pessoa numa crise de alta performance de bipolaridade, 80%, 90% da cabeça dela fica verde. Mostrando que é como se o cérebro dela estivesse dormindo e algo fosse colocado no lugar daquilo como uma espécie de fantasia ou alguma coisa. Esse é o alto nível mais profundo da chamada crise de bipolaridade. Não podemos dizer que isso é demônio, gente. Mas há demônios também nessas áreas. É isso que eu quero que você entenda. E hoje, o que a igreja hoje faz? Boa parte da igreja hoje faz. Presta atenção. Olha para mim. Não é demônio. É loucura. Lá na época eles não entendiam. Jesus é um retardado, então. Porque ele falou que é demônio. Não, mas o que eles chamavam de demônio eram doenças mentais. Isso é um engano. Isso é mentira. Terceiro engano que você precisa saber, à guisa de introdução, no início da nossa batalha de 3 dias. Isso aqui é o choque de realidade que você esperava ouvir. Porque as perguntas mais frequentes que eu ouço nessa área: um crente fica endemoniado? Eu respondo: olha, não devia. Eu acho que tem demônio que é endemoniado de crente. Às vezes eu falo assim: espírito bom, sai desse corpo das trevas. Um dia, nós vamos fazer um culto de libertação. Aí chegar um camarada assim com o olho fundo, olheiro, você pergunta: quem é você? É o Lúcio. Lúcio do quê? Fé. O que você quer, Lúcio? Eu quero me ver livre do Tonho. Que um dia o diabo vai fazer culto de libertação na igreja. Eu vou dizer uma coisa: tem crente que na igreja é um santo, em casa um satanás. Gente, eu vou te falar uma coisa. Esse negócio de crente é tão sério, escuta o que eu vou te dizer. A Bíblia manda você se aproximar dos pecadores e se afastar dos maus crentes. A Bíblia está dizendo que Deus prefere lidar com uma prostituta do que com um hipócrita. Entendeu o que eu disse? Paulo, sobre os fingidos, hipócritas e etc., ele diz: com esses nem comais. Então, crente deveria ficar ou ter problemas espirituais? Teologicamente, na nova aliança, não. Porque a nova aliança não comporta um crente endemoniado. Ou você tem o Espírito Santo, ou você tem o espírito do capeta. Ou seja, a teologia explicativa não comporta um crente capetado. Mas na prática, o que a gente vê é o Satanás sendo mais Satanás na vida dos Satanás gospel. Então eu recebo com frequência esse tipo de pergunta. E aí eu te respondo: que tipo de pensamento você tem quando você nitidamente vê que certas situações na sua vida não são normais? Tem crente aí que, se montar uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. Tudo dá errado. Ele conta a história dele para o carroceiro e o cavalo que chora. Pastor, eu oro, eu jejum, eu faço, eu aconteço. Ué, irmão, normalmente, na igreja que eu sou pastor, o que eu faço? Eu vou sentar com a pessoa, eu vou fazer um mapeamento espiritual da vida dela. E eu faço 3 coisas. Primeiro, identificar o problema.
é a parte mais difícil. Porque nem você sabe. Então a gente começa a fazer perguntas certas, tipo coach, entendeu? Segunda coisa que eu faço, depois que a gente identifica o problema, isola o problema. Esse é o papel do médico. Terceira coisa que eu faço, tratar. Mas para você entender o ministério de batalha espiritual, eu chamo esse povo de libertadores, a coisa mais importante é um diagnóstico bom. Porque mais importante, não sei se você sabe, a coisa mais importante na medicina é o diagnóstico. Porque se você tratar uma doença de maneira errada, você acelera a morte. O diagnóstico é mais importante que o tratamento, gente. E no ministério espiritual, na batalha espiritual, o diagnóstico é a parte mais importante da igreja. Todo libertador, todo pregador, seja lá conselheiro, ele deve fazer essas três coisas: identificar o problema. Por que que essas coisas estão acontecendo com você? Depois que identifica o problema, isola. Trata ele separadamente. Depois que você trata ele separadamente, aí nós conseguimos identificar esse tipo de coisa. Se crente não fica ou não sofre influências demoníacas, por que que Jesus manda você vigiar? Por que que Paulo diz para poder se livrar do dia mal? E ele chama esse dia mal de astutas ciladas de Satanás. Por que que Paulo diz? Porque não ignoramos os seus ardis. Por que que a Bíblia chama o diabo, em toda a Bíblia, no Novo Testamento especificamente, de príncipe desse mundo? Ou em outro termo, Paulo chama ele de Deus desse século. E óbvio que quem está com ele não precisa cuidar com as ciladas. Você não arma arapuca para pássaro preso. Quarto engano: a influência demoníaca só se evidencia no comportamento violento e grosseiro. Então tem gente que pensa que demônio é só quando o bicho fala: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Se o cara foi expulsar um demônio numa igreja aí, essas igrejas que entrevistam demônios, tipo de coisa que eu não gosto. E culto é de Deus e para Deus. O diabo não tem que dar show. Manifestou, faz parte. Agora, deixar demônio pregar. Tem igreja aí que se a pomba gira, morreu, o preto velho bateu o carro, elas fecham a porta. Aí que o demônio manifestou na igreja dessa lá. E ficou lá, o pastor dando show lá. Meia hora o bicho lá. 40 minutos. Que um pouco o celular do endemoniado toca. Cara, você já imaginou isso? O estalo. Ô, irmão, o cara está lá. Demoniado, olha, pastor. Alô? Agora não posso. Estou endemoniado, liga mais tarde. É claro que é uma piada, gente, mas é quase isso. Diz que o demônio manifestou numa igreja aí. Você ri, né? Diz que o pastor olhou para o demônio e falou: demônio, agora você vai mostrar para o povo como que a nossa igreja é a melhor. Esse povo primeiro tem que entender que o diabo é o pai da mentira, se disfarça de anjo de luz, e o povo fica dando moral para o cara. Aí, demônio, onde é que você está na igreja Deus é Amor? A Deus é Amor? É, na língua das irmãs. Tudo fofoqueira. Ó, demônio, e na igreja Quadrangular? É, quadrangular? No bigode dos pastores, cavanhaque. Pastor lá tudo usa cavanhaque, bigode. Na Assembleia de Deus, demônio?
Na Assembleia? No rachar da saia das irmãs. Sério, demônio? Seríssimo. Demônio, e aqui? Aqui eu falo no microfone. Então, tecnicamente, gente, presta atenção. A minoria das atividades demoníacas são incorporáveis. A minoria. 2 para mais, 2 para menos, mais margem de erro de 5%, dá 9%. Presta atenção. A minoria dos demônios, dos piores, são incorporáveis. Jesus disse que os piores não saem quando você fala sai. Jesus disse que os piores, se não saem quando você fala sai, eles não estão na esfera do corpo. Eles estão na esfera da vida, ou nas finanças, ou na família, ou na sogra. Na sogra, qual é a certeza? Estou brincando, é brincadeira. Isso é brincadeira. Sogra não! Sogra não tem demônio. Então veja bem, esses demônios que se manifestam, escute bem, esses demônios que incorporam, que se manifestam, são os aviãozinhos, são os de menor, sabe? É os de menor que você põe para entregar. Eles são os que nos distraem, para você se ocupar tanto com esses aviãozinhos, enquanto os principados, potestades, dominadores, quebra tudo. E sabe o que as igrejas estão fazendo? Sem discernimento espiritual da esfera da sua cidade. Sabe o que você faz sem discernimento espiritual do que está acontecendo nas áreas especiais da sua vida? Você fica se apegando a essas coisas que vêm para nos distrair. Então escuta, os demônios não agem só em atividades violentas ou grosseiras. Na maioria das vezes, uma pessoa com o pior tipo de demônio é também o mais manso, o mais sutil, o mais inteligente, o mais manipulador, o mais enganador, o mais mentiroso. E ele não vai manifestar. O mais sedutor, Jezabel mesmo, é um que não incorpora. Você não expulsa Lúcifer. Quando armou uma rebelião, Deus não chamou ele para um bate-papo. Deus disse, não tem conversa com rebelde. Lúcifer, quando caiu, ele não caiu porque adulterou, matou, prostituiu, torceu para o Corinthians. Não vão ficar bravos comigo agora, que isso é brincadeira. Lúcifer, quando caiu, ele caiu porque foi orgulhoso. Veja você que o orgulho é o pai de todos os pecados. Você pode nunca ter adulterado, prostituído, etc. Só o fato de você ter um orgulho, um ego desse tamanho, já mostra que você pode estar vítima de uma atividade demoníaca, de um encantamento, porque orgulho é encantamento. A Bíblia diz que é uma espécie de feitiçaria. Bom, dito isso, você queria que eu chegasse nesse ponto. O que é interessante, a gente tem tantos livros, e eu vendo os livros, os irmãos chegam no outro dia, eu falo, irmão, eu sou capaz de apostar na cena, que o primeiro livro que você vai ler é o de Lúcifer. O povo gosta de uma coisa mística que eu não vou te dizer. E eles ficam assim doidos. Inclusive esse livro aqui, Anjo Caído, ele é proibido para menores de 15 anos. O livro Mundo Sombrio é um livro dessa grossura, é proibido para menores de 17 anos.
Aí você fala, mas tem um monte de filme de terror, mas é ficção. Aquilo não é ficção. Aquilo é realidade. O que tem nesse livro é coisas, foram 12 dias intensivos no mergulho no hebraico, no aramaico, linguístico, em historiadores, em tudo que é tipo de historiador, para poder escrever o livro. Ou seja, o que você vai ouvir agora sobre Eiléu, vulgo conhecido como Lúcifer, esse era o nome dele, Eiléu, a única fonte que nós tivemos foi a Bíblia. E por que você tem que conhecer? Porque entenda uma coisa, diga-se de passagem, ixi, agora eu falei igual o corintiano, né, o Neto, né? Então diga-se, a maior e melhor estratégia de guerra é conhecer todos os detalhes do seu inimigo. A Bíblia manda você conhecer seu inimigo. Ok? E ela está recheada de portas e informações para saber suas estratégias, quem é ele, o que ele fez, quem ele era. E o que é importante do que você vai ouvir agora serve também de exemplo. Começamos em Ezequiel 28, no versículo 12. Como tudo começou, porque ele se tornou nosso inimigo, o que o levou a cair, quem ele era na chamada eternidade passada. Então deixe-me te falar uma coisa. Você provavelmente já leu na Bíblia duas coisas que parecem não ter sentido. Uma, eternidade passada. Outra, eternidade futura. Você fala, como assim? Olha, se é eternidade, eternidade. Mas não funciona assim, eu vou te explicar por quê. A eternidade é o ponteiro do relógio. Daí, não é tempo. 0 é igual a 12. Começa e termina. E nunca termina. Então a eternidade, ela não é contada. Por isso que é chamada de dispensação. Então não é tempo, é período. Por exemplo, quantos períodos tem o dia? 2, viu? Nós contamos as horas dos períodos. A eternidade é só período. Vou te explicar por que existe eternidade passada e eternidade futura. E nós chamamos isso na teologia de tempo cronos e tempo kairos. Mas usar o termo tempo para kairos não pode. Porque kairos não pode ser chamado de tempo. Porque tempo se conta, logo é cronos. Então, se é kairos, não pode ser tempo. Por que é falar de eternidade passada e eternidade futura? Veja bem, Deus vive na eternidade e você vivia na eternidade dele. Quando você caiu, essa linha do tempo, rompeu. Agora nós temos uma linha do tempo reta. Aí temos a linha do tempo chamada de cronos. Aí eu te pergunto, aonde Deus está? Porque lá na frente, Jesus está lá na frente, no outra ponta da linha do tempo. E agora você vai entender o que é eternidade futura, ou vida eterna. O Pai está lá atrás, na outra ponta da linha do tempo. Deus não caiu. Então ele continua na passada. Jesus veio para fazer o que? Lhe dá vida eterna. O que Jesus vai fazer quando colocar todos os inimigos debaixo de seus pés? Ele vai pegar a linha do tempo da eternidade futura com a linha do tempo da eternidade passada e não haverá mais morte. Isso é vida eterna. O pecado quebrou o tempo. O homem passou a morrer. Se comer do fruto,
é certo que morrerás. Pá, quebrou o tempo. Então agora o Senhor vem e diz, olha, a idade do homem vai ser de 120 anos. Viu você que começou a contar o tempo. E isso não é de Deus. Você fala, mas então onde é que Deus está? Na eternidade. Por isso que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Jesus, no tempo de Deus, está voltando um dia depois da morte da cruz. Ou seja, não está demorando. Por isso que provação é um negócio que dói para você. E para Deus não faz cócega. Porque no tempo de Deus, a sua aprovação está durando alguns segundos. É igual o castigo do filho, vai ficar aí 5 minutos. Imagina 5 minutos na eternidade. É igual o tempo no espaço. Você já leu isso? Já viu isso? Velocidade da luz, anos-luz, não é a mesma coisa. Por exemplo, eu não sou gordinho, eu estou no planeta errado. Porque se eu estivesse em Marte, eu pesaria 12 quilos. Eu costumo que eu não sou gordinho, eu sou baixo. Se eu tivesse 4,10 metros, estaria no peso ideal. Então veja, nós temos duas coisas nessa ideia aqui, preste atenção. Lúcifer foi criado, foi feito, foi querubim na eternidade passada. E outra coisa que você precisa entender, Lúcifer não é Deus caído, ele é um anjo caído. Outra coisa que você precisa entender, Lúcifer não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, porque Deus não tem outro Deus como ele. A Bíblia diz que ele é inimigo do povo de Deus. E o que você vai aprender aqui é que Lúcifer nunca quis ser maior do que Deus. Diz aqui no texto que ele quis ser maior que seus irmãos e igual a Deus. Ou seja, só o fato de se achar superior ao seu irmão é uma espécie de síndrome luciferiana. Ezequiel 28:12. Nós vamos ver isso em tela, alguma coisa? Tem? Diz assim, isso, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Escute bem, a Bíblia tem 2 padrões proféticos para falar sobre reino espiritual e natural. Então nós temos alguns profetas na Bíblia, como Ezequiel, Isaías, Daniel, Jeremias, falei 4, né? Que basicamente Deus começa a profecia falando de uma pessoa natural, coisas naturais, e leva para o reino espiritual como exemplo para a pessoa natural. Aqui, o texto vai começar a falar para o rei de Tiro. O rei de Tiro, a cidade de Tiro era uma cidade fortificada, e esse rei Itióbalos, o nome dele, ele era muito arrogante, muito orgulhoso, sanguinário, monstro terrível. E esse rei aqui, vem uma palavra contra ele. No meio da palavra para o rei de Tiro, a profecia muda e começa a falar de Lúcifer para o rei de Tiro. É simples. Quando Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz, Jesus chamou Pedro de quê? Ele disse, para trás de mim. Pedro não era Satanás, mas quem estava atuando nele era Satanás. Percebeu? Em nenhum momento ele fez. Isso acontece. Possessão demoníaca também é libertação, gente. Exorcismo faz parte da libertação. Demônio manifesta. Aqui vai manifestar uns. Esses dias eu fui pregar numa igreja tradicional que queria deixar de ser tradicional. Falei, como que vocês querem? A gente pode começar falando de dons ou de libertação. Faz logo libertação, pastor. A hora que manifestou o primeiro demônio, todo mundo correu para fora. Eu falei, se vocês não voltarem, vou mandar o demônio para fora. Voltaram tudo para dentro. Então preste atenção. Começa a profecia.
filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Está falando para o rei Teobalus. Continua. Estivestes, agora já não é do rei, mas para o rei. Agora ele está falando do indivíduo atuando nele. Quem que é agora? O rei Teobalus esteve no Éden? Quem esteve no Éden? Lúcifer. Agora vai ser o bicho. Estivestes no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa. Esse é antes dele cair, gente. É isso que é importante entender. A coralina, o topázio, o onix, a crisolita, o berilo, jaspe, safira, granada, esmeralda e ouro. Presta atenção, Lúcifer tinha 10 pedras no seu peitoral e são as mesmas 10 pedras que tinha no peitoral de Arão. Então nós começamos a estudar e você começa a entender que ele era sacerdote de Deus em uma função. Então vai lá. Em ti se faziam os teus tambores e pífaros. Ele então era o quê? Uma espécie de músico. Ele era regente? Bom, não diz isso. O que você entende é que música saía do seu próprio corpo. Isso é possível? Bom, os querubins e serafins que estão diante do próprio Deus têm essa função. Eles têm olhos por dentro e por fora e sai música de dentro do corpo na adoração. Que coisa linda! E olha aqui, ó. Em ti, nele, tinha sons, tinha instrumentos no próprio corpo. No dia em que fostes criados, foram para ti preparados. Continua o texto. Eu te coloquei, aqui tem a função angelical. Então você tem arcanjo, não arcanjos. A palavra arque é líder, arquidiocese, arcebispo, arcanjo, é porque é um líder. Então nunca diga arcanjos, é arcanjo. Nós só temos um arcanjo no céu, e sempre só existiu um, o nome dele é Miguel. Gabriel é o quê? Um anjo. Miguel, um arcanjo, ele é o general. Lúcifer não era nem um mensageiro e nem um arcanjo. Ele nunca foi anjo de guerra. Deixe-me te dizer uma coisa, o que você vai entender aqui é que o anjo de guerra de Satanás não é Satanás. A função de Lúcifer não é tramar e medir força de batalha. Lúcifer, ele é um inimigo intelectual, não um inimigo de força. O demônio mais poderoso do inferno está em Apocalipse, capítulo 6, versículo... Apocalipse 9 em diante, esse está preso, é chamado de Apolion, ele vai ser solto, depois nós vamos ver isso aqui, e só a presença dele derrete a pele e a carne das pessoas. Chamada de Apolion. E ele tem o próprio exército. Esse, ele tem mais força de destruição do que Lúcifer. Lúcifer é mais perigoso do que todos, porque a mente forte domina sempre a mente fraca. Bom, como eu gosto muito de filmes de heróis e quadrinhos, eu sou DC Comics disparado, e quem for Marvel vai ter briga aqui agora. Bom, vou te dar um exemplo para você entender. Na DC, você tem o Kal-El, famoso Clark Kent. Kal-El, o famoso Clark Kent, ele tem dois inimigos terríveis. Um é poderoso em força física, por nome Darkseid. Diria que seria o pior inimigo. E um que não tem força física. Vamos ver se vocês sabem agora. Hã? Ah, para. Darkseid e um outro que é uma espécie de mente. Que Lex Luthor, gente, só porque eu me careca. Não é Lex Luthor. Brainiac, quem falou? Yes, essa aí é das minhas. Brainiac é
considerado mais perigoso do que Darkseid, porque Darkseid é forte, mas o Brenner que é o único que entra dentro da mente do Clark. Diríamos então que Lúcifer é o Brenner e Apollyon seria o Darkseid. Por quê? Lúcifer, a guerra entre Lúcifer e Deus não é medição de força, é intelectual. Desde o jardim do Éden, você vê essa guerra. Foi assim mesmo que Deus disse. Por isso que você vai ver Jesus dizendo, conhecereis a verdade. Veja, a batalha espiritual é uma batalha intelectual. Até hoje, nas escolas são assim. A batalha do mundo hoje é por ideologias. É uma batalha intelectual. A briga é para ver quem está falando a verdade. Ou seja, a medição de força é para os tolos. O mundo é dos intelectuais. Os tolos que vão para a rua quebrar, botar a banca. Os intelectuais ficam assistindo dizendo, vamos tomar café. Veja você que a guerra então entre esse indivíduo é uma guerra intelectual. Olha, diz assim, ó, eu te coloquei como querubim. Basicamente, a Bíblia fala de 5 querubins. Um caiu, ficou 4. Será que Deus fez 5 para existir só 4? Não, Deus criou o 5º. Deus criou outro 5º. E aí começa a guerra e a raiva. Mas isso é assunto para depois. Vamos continuar o texto. Olha lá. Eu te coloquei como querubim da guarda. Onde é que Lúcifer vivia? Estiveste sobre o monte santo de Deus, sacerdote, né? E andastes no meio do fogo, das pedras afogueadas. Onde é que ficava esse lugar em que Lúcifer trabalhava? Esse bicho era o mais, nem era bicho, a Bíblia diz que ele era o mais bonito do céu. A Bíblia sugere que ele era o sinete da perfeição. Eu acho que Lúcifer cantava na frente do espelho, quão grande és tu. E continua o texto, vai lá. Perfeito eras nos teus caminhos. Gente, Deus não criou Satanás. Lúcifer criou Satanás. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. Que coisa louca. Eu fico meditando nisso. O pecado não começou no pecado. O pecado veio antes do pecado. O primeiro pecado é o da iniquidade. E nós temos outro termo para iniquidade: orgulho. O que é iniquidade? É quando a pessoa é tão resiliente que ela não vê erro. Qual é o nome disso? Orgulho. Como que a Bíblia chama isso? Iniquidade. Sabe por que Deus não suporta orgulho? Porque orgulho é um pecado que faz Deus se lembrar de Lúcifer. Por isso que ele dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. Uma coisa interessante para você entender aqui é o termo estivestes no Éden. E agora, como um ensinador, eu quero bugar a sua cabecinha. A ideia é, de propósito, dar tilt, instigar, deixar você uns 2 minutos pifiando. Cara, pensa comigo. Lúcifer caiu antes ou depois de Adão? Responda. Quem acha que é antes, levanta a mão. Quem acha que é depois, levanta a mão. Quem não levanta a mão, levanta a mão.
Bom, mas olha que coisa interessante. Pensa comigo, vamos dar um tilt agora. Se Lúcifer caiu antes de Adão, que Éden é esse? Pensa comigo. Estivestes no Éden, jardim de Deus. Se Lúcifer, não tem como ele ter caído depois. Já no Éden, ele já é uma serpente. Agora você bugou de vez. E eu acho que eu só vou terminar isso amanhã. É só uma maneira de forçar você vir amanhã, entendeu? Tática. Amanhã eu mostro o DNA. Olha que coisa interessante. A pergunta é capciosa. Eu gosto de pregar para gente pensante. Nós não podemos tratar crente como retardado. Ai, pastor, gente tem coisa que a gente não escreve. O cara vai na internet e interpreta do jeito que ele quiser, seu bobo. Desde que a internet veio, acabou esse negócio de tabu. Já devia ter acabado. E a gente fica tratando crente igual besta, retardado. Minha filhinha tem 3 anos. Ela hoje falou assim: papai, para o mano eu posso mostrar. Para a mamãe eu posso mostrar. Para você eu posso mostrar. Para o tio Ju não, para o fulano não, para o não. O que você pode mostrar? Meu sutiã, papai, olha que eu ganhei. Eu entrei em crise, falei, gente, minha filha tem 3 anos. O sutiãzinho é a coisa mais linda. Aí teve uma hora que ela irritou e falou assim: vovó, tira meu sutiã, está apertando meus peitos. Irmão, eu mordo. Eu mordo. Você viu? As crianças hoje, antigamente elas nasciam com o olho fechado. Agora nascem com o olho aberto. Esse dia tinha um vídeo de uma recém-nascida andando. Daqui mais 2 meses as crianças vão nascer falando: para de bater, seu infeliz! Está pensando que eu sou o quê? Tapa, rapaz! Vai por mim. Menina, eu fico olhando para aquela criança falando: você não é uma criança, você é uma anã. Gente, eu me sinto um retardado. Eu falei assim para minha filha: fala inglês. Ela começou a falar inglês, claro, por causa do YouTube. Mas, irmão, vou te falar um negócio. Você não ensina truque novo para cão velho. Chega uma certa idade, você não aprende mais nada. É, não é? Um negocinho desse tamanhozinho que você põe cola. É a aceleração do conhecimento, que é diferente da aceleração da tecnologia. Quando a Bíblia diz que o conhecimento ia aumentar, fala aqui dentro. Ciência é uma coisa, conhecimento é aqui. As pessoas estão mais capciosas, maliciosas e inteligentes. Então, não trate mais pessoas, especificamente na igreja, como remove a minha pedra, Senhor, e o cestinho de Moisés. Não dá, cara. As pessoas estão lendo o livro de Enoque na internet. As pessoas estão vendo coisa absurda lá e fez pergunta para você. Aí você fala assim: onde é que você viu isso? Elas vão na internet e ficam ouvindo um monte de coisa. Ou você prega e começa a quebrar os tabus, ou os tabus quebram você. Isso aqui é um. Olha lá a pergunta. Deus criou o mundo em 6 dias, certo? Certo? Deus criou o mundo em 6 dias, certo? Descansou no 7º, certo? Onde é que Lúcifer estava então? Porque no Éden, ele já era uma serpente, já era Satanás, o acusador. Mas diz aqui a Bíblia
que ele estava no Éden. E você quer ver aonde ele caiu? Para chocar. Agora você vai chocar. Isaías capítulo 12, versículo 14. Aonde Lúcifer foi jogado. Isso antes dos 6 dias. Isaías 12, 14. Imagine, agora Isaías fala. Imagine o seguinte. Lúcifer tramou e foi arremessado. Isaías 12, 14. Irmão, 14, 12. Aê! Vocês têm que dar um desconto. Eu já preguei hoje de manhã, cheguei em casa às 3 da manhã. Então, deu desconto, irmão. Olha lá. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Leia você agora. Nessa parte eu já li. Você deve estar brincando comigo. Vamos lá, vai lá. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Bugou de vez. Ele prostrava o quê? Que nação, irmão, se a terra foi criada em 6 dias. Você tem cara de CDF. Tu vai responder essa. A menina ali, todo mundo que gosta de DC é CDF. Sabe? Ela é Marvel ou DC? DC? Aí é gente inteligente. Pensa comigo. Olha lá. O mundo foi criado em 6 dias. Quando o mundo foi criado, o homem foi criado no dia... O número 6 é o... 7, sério? Qual é o número do homem? Ficou fácil, não? Agora, você vê que coisa interessante? Gênesis, no primeiro dia da criação, o que Deus fez primeiro? O que Deus fez primeiro? Gênesis 1. Mas nos 6 dias, qual foi a primeira coisa que ele fez? A luz. Não foi? Sério? Mas só no quarto que ele faz o sol. E agora? Eu acho que a gente devia ter cobrado a entrada, irmão, porque isso aqui é coisa para... Preste atenção. Vamos lá. Atenção e muita atenção. Porque se você perder só um pouquinho, você perde tudo. Não precisa voltar mais, não adianta. Não entendo mais nada. Lúcifer foi Lúcifer na eternidade passada. Nos 6 dias, e são 6 dias literais, o Senhor faz a terra. No 4º dia o sol, no 6º dia o homem, no 7º dia, pega uma cestinha. Ok, mas o texto diz aqui que antes disso tudo, Lúcifer foi jogado na terra porque ele enfraquecia as nações. E aí Jesus diz assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Em Apocalipse diz que ele foi lançado. Ele, a terça parte dos anjos, foi jogado na terra. Agora, em qual lugar da terra ele foi? Porque senão a terra pode ser sentido fulgurado. Tipo assim, está lá no céu, caiu por terra. Porque eu já recebi esse questionamento. Bom, vamos lá ver, Pedro Bó, vamos ver. Verso 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei. Epa, onde é que ele estava? No Éden. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, que são os anjos,
colocarei o meu trono. Veja, ele quis ser melhor que seus irmãos. No monte da congregação, era aquela que ele era sacerdote, me assentarei nas extremidades do norte. Continua. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Só sendo doido para querer ser melhor que Deus. Mas semelhante, talvez, na cabeça dele. Agora olha o texto. Contudo, levado serás ao Sheol. A palavra também para Sheol, ao mais profundo aonde Lúcifer foi arremessado? Sheol, ao mais profundo do abismo. Ok, guarda lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ver. Agora vamos iniciar a criação. E você vai ver algumas coisas fazer sentido que não fazia sentido. E agora vai fazer sentido. Olha o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, vet rash shamarim. A palavra bara é criar do nada. Gênesis 1:1. Deus faz tudo do nada. A matéria do verso 1 é o nada. Pá! A partir do verso 1, você não tem mais a palavra Bereshit bara Elohim, vet rash shamarim. Bara. Não existe mais. Nem o homem Deus não criou do nada. Ele fez de uma matéria já existente chamada barro. Vamos lá. Agora olha o verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre... Lembra que quando Jesus chegou em Gadara, os demônios olharam para Jesus e disseram, não nos mande para o... Marcos capítulo 5. Bom, deixe-me te explicar isso um pouco. Lendo o livro, vai ser mais fácil. Amanhã e terça vai ser também mais fácil. Mas a Bíblia diz, havia trevas sobre a face do abismo. Por quê, gente? Está fácil a resposta. Aonde ele foi lançado? No Sheol, ao mais profundo abismo. Isso é importante, porque embaixo da terra, aqui o mundo físico, existem 3 mundos. Todo mundo embaixo, no centro da terra, centro mesmo, a Bíblia diz, Jesus usa o termo centro da terra. Jesus desceu ao centro da terra. Jesus desceu às profundezas da terra. Então você tem tudo lá chamado de Sheol. A palavra Sheol não é inferno. A palavra Sheol é terras inferiores. Então, todo mundo ia para o Sheol antes da cruz. Até Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todo mundo foi para o Sheol. Só que no Sheol, você tem 3 compartimentos. Tudo lá é o Sheol. Aqui na superfície é a terra. Embaixo é Sheol. Então Jacó disse assim, eu vou reencontrar com meu filho José no Sheol. Davi disse, Senhor, não permita que a minha alma continue no Sheol. Foi lá que Jesus foi, quando ressuscitou. Para quê? Para pregar para o povo de Sodoma e Gomorra, etc. Nada disso. Observe o seguinte, todo mundo aqui em cima é chamado de terra. Todo mundo no centro da terra, todo aquele espaço e tempo é chamado de Sheol. Dentro do Sheol, à sua esquerda, você tem um lugar chamado Geena. É onde ficam os mortos ímpios. No meio, o grande abismo. À direita, o paraíso. Sério, pastor? Ríssimo. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 20, Jesus fala exatamente isso. Lucas 16 e 20, daqui um pouco eu volto aqui.
Olha, a hora que der o horário, eu vou terminar mesmo com toda a sua curiosidade. Presta atenção. Vamos voltar um pouquinho antes, a partir do 18, porque é a história do rico e Lázaro, né? Sim, vamos pegar isso. Todo aquele que repudia sua mulher e se casa com outra, começa adultério. Você já sabe, né? Faz que é vergonha de sua cara. Pelo marido também começa adultério. Agora o verso 19, vai lá. Ora, presta atenção. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e todos os dias regalado esplendidamente. Continua. Ao seu portão fora deitar um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlcera. Jesus usa anedotas para aplicar uma doutrina. Ficava mais fácil. Agora olha isso. Continua. Ao qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham dar um beijo nas suas úlceras. Vai lá. Veio morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que Paulo chama de paraíso. Você vai ver aqui, ó. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora olha que coisa interessante. No Hades, aqui você já tem um outro termo, porque aqui está no grego. Sheol, hebraico, Hades, grego. Ergueu os olhos estando em tormento e viu a longe Abraão e Lázaro no seio. Veja que é no mesmo tempo e espaço. Olha lá, gente, presta atenção, continua. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. O rico está no Geena, o Lázaro está no paraíso, à direita, separado, vamos ver, continua. Disse, porém, Abraão, filho, lembra que em vida recebesse os bens, Lázaro os males, porém ele está consolado e você atormentado, no mesmo tempo e espaço. Pode ir lá. Além disso, está entre nós e vós posto um grande abismo, de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá passar para cá. É aqui que está o X da Bíblia. Como é que você encontra essas coisas na Bíblia? Do jeito que você deveria encontrar, apenas lendo. Bíblia não foi feita para ser lida, Bíblia foi feita para ser estudada, cavar. Ok? Agora escute. Dentro do abismo tem um lugar chamado Tártaro, mencionado por Pedro. Você já ouviu isso na mitologia? E a palavra Tártaro se chama prisão. Por quê? Porque tem demônios soltos e tem demônios presos. Tem anjos caídos soltos e anjos caídos presos. Você sabe disso? Os anjos caídos presos serão soltos no tempo determinado da grande tribulação. Isso já está no livro O Ladrão da Noite. O que é mais engraçado dos meus dois livros, quando as pessoas vão comprar, eles falam, pastor, me dá um anjo caído e um ladrão da noite. Sangue e fogo, irmão. Jesus. Ladrão da noite eu quero, porque esse título é de Cristo. Nesse contexto. Caído não. Agora observa. O que separava o paraíso do Geena, lugar de tormento, era o abismo. Dentro do abismo tem o Tártaro, a prisão de anjos caídos e demônios soltos. E olha que coisa interessante. Jesus disse que a história tem um abismo no meio, que separava o paraíso do Geena. Então, quando Abraão morreu, quando Isaac morreu, quando Davi morreram, eles foram para o Hades, mas não para o Geena, foram para o paraíso. E agora, pastor? Agora vem a melhor parte, porque a Bíblia diz que Jesus morreu, e ele foi ao centro da terra, e pregou àqueles que estavam aprisionados. Quem são esses? Veja, por que Jesus teve que pregar? Desde Adão, só haveria salvação com o derramamento do sangue do Filho de Deus. Todos que morreram tiveram que ficar ali, até Jesus pregar para eles. Então Jesus foi lá, e levou consigo o cativeiro, não foi o Geena, foi o paraíso.
E ele levou todo aquele povo do paraíso, após ter pregado e ter dito: eu morri por você, Abraão, eu morri por você, Jacó. E ele levou. Hoje esse paraíso está no terceiro céu, mencionado em 1 Coríntios 12, versículo 1, onde Paulo menciona que foi lá, que é embaixo do trono de Deus. Hoje então, no Sheol, você só tem Geena e abismo, e o Tártaro dentro do abismo. Não há mais o paraíso. Agora escute isso. Como que Lúcifer foi arremessado à terra? Se ainda não existia terra, irmão. Ele não só foi arremessado à terra, como ele foi arremessado no abismo. E o que protegia o abismo era o quê? O mar. Então aí nós temos muitos textos na Bíblia que comprovam que o mar é a proteção da entrada do abismo. Por isso que lá no final dos tempos o Senhor vai dizer: o mar dará os seus mortos. Aí você fala: mas não é quem morreu no mar? Então deveria dizer: a terra daria os seus mortos. Você já ouviu falar de magma? O que é magma? Você já ouviu falar que a terra inteira é cercada por um grande rio de fogo, que a ciência chama de magma, e existe um portal que ela chama... Você sabia que o Triângulo das Bermudas que tem no Atlântico é o mesmo que tem do outro lado, ao mesmo extremo, o mesmo portal, é como se fosse uma espécie de portal. Quem já viu isso? Então você deveria ver. Vai lá e você vai estudar isso hoje. Discovery Channel, History Channel, está lá. Então você tem no lugar da terra, desse lado da terra, uma espécie de portal. Não sabe o que é. Barcos somem, não sei o que some, tudo, avião, pá. Do outro lado, no outro oceano, na mesma alinhado, é onde todo o magma se concentra. E esse magma que está no núcleo, que aí é chamado de centro da terra, é onde Jesus diz que lá o bicho não morre. É onde Jesus diz que lá o bicho, o verme é gigante. Foi lá que ele foi, no centro da terra. Esse lugar é as terras ou lugares inferiores mencionado na Bíblia Sagrada. O que traz proteção a esse abismo é o mar. Por isso que lá no final dos tempos, você vai ler no meu livro O Ladrão da Noite, a Bíblia diz que na restauração o mar já não existe. Porque o que Deus fez? Deus confinou os demônios às profundezas do abismo, protegido pelas águas. Voltando ao texto de Gênesis agora, para você entender isso de uma maneira muito, mas muito explicativa e poderosa. Deixe-me te dizer, isso foi escrito por uma das maiores editoras do Brasil, a editora Batista, e foi me pedido a tese. Eu desenvolvi a tese, a editora comprou. Então é coisa acadêmica. Isso é chamado de gap. O que é gap? Quem pode me dizer o que é gap? Intervalo. O que é um gap? É um espaço na Bíblia zerado, silencioso. Então vou te explicar agora. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Deus não pode criar trevas. Se você imaginar que no princípio só havia Deus e Deus é luz e não há trevas, não tem como você entender que Deus fez essa treva. Agora preste atenção, no capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali Deus fez tudo perfeito.
Essa é chamada de terra mineral, ou a terra original. Mas nessa eternidade passada, nessa terra original, nessa raça pré-adâmica que a vivia aqui nessa terra, ela era habitada por anjos. Isso é dispensacionalismo. Como você leu comigo o texto de Lúcifer, debilitava as nações. E o texto ainda é mais sério, para você entender o que eu estou falando. Ezequiel 28 agora, a partir do versículo 22, por favor. Pode pôr no versículo 16, para ficar bem claro. Aí eu volto ali. 16 desse texto. Pela abundância, falando de Lúcifer, vai lá. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecastes. Pelo jeito houve uma espécie de profanação ao culto. Não sei o que Lúcifer comercializou, se foi as pedras sagradas que ele tinha, pode ser. Mas o texto diz também que houve violência, houve truculência. E o texto diz assim, pelo que te lancei fora do monte de Deus. Será que é um homem? Não. Ó querubim da guarda, te expulsei do meio das pedras afogueadas. Aqui você está vendo que houve violência, aqui você está vendo que houve comércio, aqui você está vendo que tipo de pecado Lúcifer cometeu para ele ter sido expulso literalmente do monte da congregação. Agora escute bem. Quando Lúcifer caiu nessa primeira terra, nesse gap, voltando ao texto de Gênesis 1, agora verso 2, porque toda a teologia, a maioria dos teólogos pode assim dizer, crê. Tem uma ala que crê que Deus fez tudo nos 6 dias, até os anjos. É quase inconcebível isso. Impossível isso. E eu vou te mostrar por quê. Já te dei as razões. Agora, segundo, olha para mim. Gênesis 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia. A palavra hebraica para sem forma e vazia aqui é tohu bohu. Hebraico. Sabe o que significa? Veio a ser sem forma e devastada. Bohu, devastada. Olha como diz o texto. A terra se tornou tohu bohu, devastada e vazia. O que fez essa devastação na terra? E a Bíblia vai dizer, e ela diz, que Deus não criou a terra vazia, que Deus a criou habitada. Veja Isaías 45, versículo 18. Imagine você que Deus fez tudo perfeito em Gênesis 1, versículo 1. Tudo estava lindo. E toda a terra era chamada de Éden. Assim como na época de Adão. Lugar de delícia. E havia habitantes, que eram os anjos. Você leu comigo? E um cidadão, o mais importante desses habitantes, o mais inteligente, belo, formoso desses, começou a profanar o culto. Então, vira e mexe, ele era o responsável por chamar o povo para o culto, a congregação, ele era o sacerdote, e ele profanou, fez uma espécie de comércio. Houve também violência. E olha esse texto. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, Deus que formou a terra e a fez e estabeleceu, não criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro.
Então veja, Deus não criou o caos criou o caos. Deus fez tudo perfeito, está em Gênesis 1, verso 1, criou os céus e a terra, ali ele fez tudo, sol, lua, luminares, tudo em Gênesis 1. A partir do verso 2 você encontra a palavra haja, que do hebraico é kal, de onde vem a nossa palavra kal, e kal significa apareça, já não tem mais bará, que é criar, tem apareça. Você quer ver uma coisa? Aonde que estava a terra quando só havia água? Por que a Bíblia não diz, no princípio criou Deus a água? A Bíblia diz que as águas baixaram e os montes e a terra apareceu. E olha o que ele diz: haja separação entre água e terra. E quando houve separação, a terra apareceu. Quando a terra aparece, a palavra que Deus usa é produz a terra. Entendeu agora? Lá estava a terra. Foi uma espécie de um dilúvio inicial, por causa da guerra, da tirania luciferiana. E no meio dessa tirania, Deus chama Satanás, ou então Lúcifer, e todos os anjos no céu. E a Bíblia diz que houve guerra lá no céu. Guerra mesmo. Miguel e os anjos de Deus travaram uma batalha terrível contra Lúcifer e seus anjos. Veja Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. Deus chama. Quando a terra vira um caos por causa da confusão tramada por Lúcifer e a sua tropa, porque ele começa a criar uma confusão na terra, a Bíblia diz que Deus chama os anjos, e você já leu isso na Bíblia. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Então agora o que você tem? Uma terra sem forma e vazia. E o que Deus vai fazer com essa terra? Responda para mim. Ele vai restaurar. Nos 6 dias, quando você pega detalhado, você vê que muita coisa ele cria nos 6 dias. Animais, o homem. Mas, por exemplo, quando vai falar do sol e da lua, você vê a palavra colocou o Senhor. O que acontece é que o Senhor diz, apareça. Havia trevas e aquilo cobriu as estrelas, cobriu a lua, cobriu o sol. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, quando o Senhor vem, ele começa a seivar a terra. Então, a teologia ensina que temos aí um espaço de Gênesis 1, verso 1, a Gênesis 1, verso 2, de zilhões de anos, não sabemos quanto, em que a terra ficou num processo de purificação, águas, e os demônios confinados ao abismo. Agora, olha, eu falo, eu arrepio inteiro, gente. Escute isso. Quando o Senhor vem nos 6 dias da restauração, quando o Senhor vem nos 6 dias da restauração, você começa a ler que a terra começa a se embelezar, a ser restaurada. A terra começa a produzir, ela mesma vai produzindo. E aqueles demônios que estavam confinados ao abismo passam a ter acesso a essa terra. E aí, quando você está no paraíso, lá vem quem? O Satanás, gente. O Satanás agora já não é Lúcifer. Ele que estava confinado ao abismo é Satanás. E a Bíblia diz, a antiga serpente, inimiga do povo de Deus. Põe o texto de Apocalipse para mim, que eu vou terminar e vou continuar isso amanhã. Apocalipse 12, versos 7 e 9. Para você entender a guerra que houve entre Miguel, porque o inimigo mortal de Lúcifer é Miguel. E o inimigo mortal de Miguel é Lúcifer. Toda a Bíblia você vai ver que Miguel está brigando com Lúcifer, Lúcifer está brigando com Miguel.
Olha lá, leia lá. Então, vamos lá, irmão. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalharam. Gente, coisa feia. E olha o que acontece. Continua. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Continua agora o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Agora não veja que não é que luta com todo mundo. Veja a guerra intelectual que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos com ele. Você viu aqui? Tudo que eu estou lhe falando, examinado por teólogos, em termos acadêmicos, Bíblia atrás de Bíblia, nada temos contra a verdade. É o mistério que você esperava. Aí eu tenho perguntas. Foi os dinossauros? Eu não posso te dizer que é. Eu só posso falar o que é Bíblia. Hipoteticamente, você pode conjecturar. Mas aí você vê lá os fósseis, porque aí você pega o carbono 14, ele vai dizer que a Terra tem quantos bilhões de anos? Mas você vai na Bíblia, a idade do homem é de 6 milhões. Aí alguns dizem que não, a Terra tem 6 milhões. Mas o carbono 14, os fósseis e etc., nas cavernas mostra bilhões de anos. Por quê? A restauração da Terra é de 6 milhões de anos. A Terra original que foi derretida é de bilhões, zilhões talvez. E o que aconteceu? Lúcifer foi precipitado, a estrela. Foi lançado à terra. Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como uma bomba. Aí você pode fazer algumas conjecturas. Eu, como pastor, pregador, não falo nada que não está na Bíblia. Mas lá depois ali a gente troca umas ideias e é outra coisa, tá bom? Mas biblicamente falando, Lúcifer foi arremessado nesse lugar, na terra, e a terra era deles. Por isso que você vai ver Lúcifer pegando Jesus, levando na ponta do pináculo e dizendo, está vendo tudo isso? Eu te darei se prostrado me adorais, porque tudo isso é meu. E eu dou a quem eu quiser. Aí você vai ver lá no Apocalipse, depois do retorno de Cristo, dizendo assim, os reinos do mundo vieram a ser do seu Cristo. Porque ele coloca todos os seus inimigos como estrado dos seus pés. E você sabe quem é que faz isso? A igreja. Concluindo aqui o tempo, para você entender sobre essa batalha, quando Lúcifer cai, ele deixa de ser Lúcifer, anjo portador de luz, ele passa a ser Satanás. E você viu comigo que a terça parte dos anjos caiu com ele. Vamos colocar um número alto, para a gente só ter uma ideia de quantos anjos caíram. Imagine você que a Terra tem 8 milhões de habitantes. A Bíblia diz que há milhões de anjos para cada habitante. Vou fazer uma conjectura. Vamos pôr lá milhões, milhares de milhares. Vamos pôr aí 5 milhões para cada habitante. Me ajuda aí, seus matemáticos. Meu negócio é teologia, não é número. Para cada habitante, 5 milhões de anjos, 8 milhões de habitantes. Nossa Senhora, né, irmão? Sai sem querer, né? Ó, escuta. Né? A gente fala, eu falo também, nossa, minha mãe. Ó, vamos imaginar que existia no céu 3 trilhões de anjos. Caiu a terça parte. Quantos demônios existem? Bastante eu também sei, irmão. Que resposta é essa que vocês me dão? Bastante minha menininha fala. O que você precisa entender é que tem demônio para burro. Mas para cada demônio,
ficou fácil. Eu vou dizer, o crente tem medo de capeta. Eu fico doido quando vejo crente com medo de capeta. Caiu a terça parte. Quantos anjos tem para cada demônio? 2. Nós ainda somos a maioria. Por isso que Jesus disse, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Agora escute, só tem um problema. Os anjos estão no céu. Os demônios na terra, gente. Agora você entende o que é guerra? Agora você entende o que é igreja? Porque o diabo é poderoso. Ele é o príncipe do mundo, Deus do século, Senhor dos reinos. Aí Jesus vem e disse, levantarei a minha igreja, e as portas do abismo, as portas do Sheol, não pode contra. Veja, o diabo é mais poderoso que a ONU, o diabo é mais poderoso do que a Alemanha, o diabo é mais poderoso que os Estados Unidos, mas o diabo perde para a igreja, cara. A igreja é mais poderoso do que todo o abismo, do que todo o inferno. E Jesus disse, eu te dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada lhe fará dano algum. A Bíblia diz, revestir-vos do Senhor e na força do seu poder. Olha o que Paulo diz, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Queridão, um crente simples, comum, capial, Tom, Zé, que fala Zé, zóis, unhas, ouvidos, orelha. Esse crente põe o inferno de joelho. E não é porque ele é bom, é porque Jesus disse, em meu nome. Foi ele, Jesus, que foi no inferno. E a Bíblia diz que ele despojou. Irmão, você consegue entrar no meu Instagram aí? Consegue? Entra no meu Instagram. Cuidado com as fotos aí, estou brincando. Entra no meu Instagram, PR Hernandes Santos lá. E acha a foto para mim de Jesus na cruz, cravando o calcanhar dele na cabeça da serpente. É um desenho. Para você entender, eu queria que você visse essa foto. Porque a Bíblia diz que foi lá na cruz. O que você precisa entender dessa guerra intelectual de 6 bilhões de anos. Jesus foi o checkmate dela. Satanás não contava que o verbo se faria carne. E Jesus, quando o pecado superabundou lá no jardim do Éden, Deus vem e diz assim, olha, o pecado superabundou, que vergonha. O pecado aqui foi terrível. Aí o Senhor diz assim, mas dessa mulher que o pecado superabundou, vai vir um, e dela vai vir um que vai pisar a sua cabeça. A graça superabundou na cruz. Aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Foi do fruto do pecado da mulher, nasce 4 mil anos na frente, o verbo encarnado, que pisa a cabeça da serpente. Aonde abundou o pecado, na mulher, superabundou a graça na mulher. Não, você não entendeu, eu vou embora, tchau. Não é possível que você não entendeu. Na genealogia de Jesus em Mateus 1, não tem Rebeca, não tem Sara, não tem Noemi, não tem profetas. Na genealogia de Jesus em Mateus 1, tem Betseba, Tamar que dormiu com o sogro, e a prostituta lá de Jericó, Raabe. O pecado superabunda. No pecado Deus envergonha o pecado e a graça superabunda. Lembra quem era Betseba?
O pecado superabundou em Davi. Quando Deus mandou Davi escolher seu sucessor, ele tinha 19 filhos. Deus falou: é Salomão que eu quero, o filho do pecado. Sabe por quê? Porque Jesus viria daquilo. Deus de novo pisando na cabeça da serpente, envergonhando o diabo com a vergonha, no lugar de desonra, no lugar de dor, no lugar de desonra, lhe darei dupla honra. O pecado superabunda, a graça naquele mesmo lugar superabunda. Achou para mim? Eita, Betinho! Se meu amigo é bom, gente, esse cara é um gentleman. Vocês têm um baita pastor. Porque para você entender o que é Jesus triunfar na cruz, a Bíblia diz, lá da cruz, e despojando todos os principados e potestades, na cruz, o venceu. E você vai ouvir assim: ó morte! É Deus zombando. Cadê a tua vitória? Satanás, você saiu da profundeza do Sheol para enganar a mulher, para fazer o pecado superabundar, mas vencido foi a morte no Sheol. A Bíblia diz que Deus desceu ao inferno e tomou do diabo aquilo que lhe pertencia. O diabo não tem a chave da casa. Agora olhe bem para essa foto. A serpente foi cravada no calcanhar, lá na cruz. É mais ou menos isso que aconteceu na cruz. Veja que Jesus foi o checkmate de Deus. Satanás não contava que do pecado, que do veneno da serpente, se vence serpente. Até hoje é assim. Fique em pé no seu lugar. Olha, vai no meu Instagram, me segue, depois vai no YouTube, assina o meu canal, dá um like. E rouba essa foto para você. Aleluia. Agora olhe bem para mim. O propósito desse seminário é duas coisas: conhecimento e entendimento, recebimento de autoridade. Estamos construindo a base. Ao final, você vai aprender a falar com o reino espiritual. Ele é real. Você vai aprender a conversar com o reino invisível. Isso é guerra. E eu posso, você deve, e você tem autoridade. Bom, pastor, eu tenho algumas dúvidas sobre o gap. Escrito é mais fácil, está tudo no livro. Feche seus olhos. Eu vou deixar a oração de libertação e etc., todo esse processo, para o último dia. Hoje, eu vou pedir cobertura de sangue. Quando eu estava escrevendo o livro, foi uma guerra muito grande. As 3 editoras do livro, corretoras do livro, passaram mal. Foi 8 meses, gente. Eu vou te antecipar o que eu vou falar no último dia. Nessa guerra espiritual, Deus nos deu 2 armas. São espirituais. Quando a Bíblia diz as nossas armas são espirituais, são essas 2. Uma é de defesa, outra é de ataque. A Bíblia fala das 2 e como se usa. Uma é o sangue, a outra é o nome. Com o sangue de Jesus, você se defende. Com o nome de Jesus, você ataca. Olha para mim aqui. Essa voz até me assustei. Ó, tomei um susto agora. Eu falei, gente, já? Normalmente acontece essas guerras no hotel, assim, mas já começou aqui. Então escute bem. Eu não durmo, não deixo os meus filhos dormirem, antes eu ou minha esposa ir lá e falar, Senhor, põe o teu sangue. E eu faço uma oração em 3 estados da alma dos meus filhos. Consciente,
subconsciente e inconsciente. O subconsciente é a zona franca, é onde ficam as trincheiras, é o chamado cochilo, é onde você tem pesadelo. Você já viu, você vê tudo, mas não consegue acordar. Você fica ali e não consegue. Por quê? Você está numa batalha. O seu corpo está na dimensão do consciente, entrando para a dimensão do subconsciente, é onde os demônios vêm e atacam. É os pesadelos. Então eu digo, Senhor, cubra-nos com o teu sangue. O nosso consciente, o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. Eu oro pela minha casa. Olha o que diz a Bíblia: o anjo da morte vai passar pelo Egito. A casa que estiver o sangue, ele não vai ver a casa. A Bíblia diz que Satanás nos acusa 24 horas. E nós nos protegemos com o sangue. E nós o vencemos. Em meu nome expulsarão os demônios. Então está claro para nós que o sangue é arma de defesa. O nome é arma de... Vamos fazer isso? No sangue de Jesus eu me defendo. No nome de Jesus eu ataco. Davi disse: olha, Golias, você vem a mim com espada e varapaus. Você pode vir com macumba, boacumba, feitiçaria, olho gordo, olho magro, mas eu vou contra ti em nome de Jesus. Se eu expulsar um demônio, ele não sair, não é demônio. A última vez, o cara entrou na igreja, começou a cuspir, chutou uma criança, fez não sei o quê, fingindo que é demônio. Eu tirei o cinto. Safadeza é assim que a gente tira. Se fingir aqui, vai apanhar de cinto para prender. Sério, seríssimo! Na igreja tinha uma que o demônio manifestava. Os irmãos, eu só saio com o pastor Hernani. E quando eu chegava, eu caía assim, saía assim, mas saía para frente. Minha esposa falou: eu expulso esse demônio. Baldão de água gelada, irmão. Mas saiu na hora. Gente, nem precisou usar o nome. Então deixa eu te falar um negócio. De todas as coisas que você já aprendeu, essa será a mais prática e também a mais profunda. Não é fácil conceber todas essas verdades. Por isso que você terá que ter o livro. O livro é didático, aí fica fácil. Principalmente a parte da recriação, gap, abismo, você sabe, mas sempre fica algumas coisas. Amanhã nós continuamos e vamos falar sobre Lúcifer e então agora Satanás. Ainda é mais forte que hoje e tem revelações mais assustadoras. Nós vamos ligar todos os deuses da mitologia com os anjos caídos, que a Bíblia diz. O que o mundo chamou de deuses, a Bíblia chama de anjos caídos. Você quer ver um deus mitológico que está em Apocalipse? Apolo. Qual é o nome dele que eu falei para você? Mas tem outros, e outros, todos eles. Você vai perceber que esses demônios, anjos caídos, foram adorados ao longo dos anos, como seres poderosos mitológicos, são anjos caídos. Hoje eles têm outros nomes, mas vão passando em tempos em tempos. Se você não aprender a guerrear, tu vai ser escravo. Fala, Satanás é o seguinte: na minha casa manda o Senhor, depois eu. Tu é um soldado de Cristo ou é um saco de batata podre? Então levanta o peito aí, soldado. Deixa de mimimi, Nutella. Levanta, vai. Ah, rapaz, tu deixa de moleza. Ai, pastor, o diabo quer me matar. Que coisa boa, bom se ele quisesse te beijar. Rapaz, é bom demais o diabo querer te matar. Ruim é falar: vem cá, meu filho, dá um beijo na sua boca. Que bom que o diabo é seu inimigo, né? Duro se ele fosse seu amigo. Tem crente que não quer que o diabo seja diabo. Cara, o trabalho dele é ser diabo. Se ele não trabalhar, ele não recebe no fim do mês, irmão. Ah, mas o diabo, meu Deus, o diabo está furioso. Claro, é o trabalho dele, irmão. É você que tem autoridade. Tu tem que botar para quebrar. Tu tem que exercer a autoridade do nome de Jesus. Você não pode deixar o bicho brincar com sua cara. Ah, meu filho, entra lá dentro daquele quarto, irmã, e começa a falar com o reino. Ah, mas o vizinho, que se exploda o vizinho. E começa a falar: demônio, tu não vai ficar nessa casa, sua coisa.
Comece, eu quero ver um bicho entrar lá. Se você clamou o sangue de Jesus está nesse lugar. O sangue de Jesus, você põe a mão. O sangue de Jesus está nessa roupa. Quero é ver, rapaz. Fica com essa frescura. Sabe, o crente é um burro de carga. Se burro soubesse, isso aí, viu? Se burro soubesse que ele não é burro, ele não seria burro. Porque o burro é o animal de carga mais forte que tem, mais que o cavalo. Mas ele não é chamado de cavalo. Porque ele é burro. E ele é chamado de burro. Porque ele não sabe que ele não é burro. Porque se ele soubesse da força que ele tem, ele não teria orelha daquele tamanho. Fala para o seu irmão, você tem autoridade ou você é um jumento? Fala, eu tenho autoridade, seu jumento. Quer dizer, fala isso não, irmão, fala isso não. Fala isso não. Vigia, vaso. Senhor, cubra-nos com teu sangue. Eu proíbo os demônios de fazerem qualquer coisa contra qualquer irmão aqui. Porque amanhã, durante o dia, Satanás vai ser mais Satanás do que normal. Mas eu proíbo os demônios de serem demônio amanhã. Pai, esconda-nos na sombra do Altíssimo. Debaixo das tuas asas estaremos seguros. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ele nos livra dos demônios. Esconda-nos em ti, Pai, no teu sangue, e nos prepare para o que vamos receber do Senhor. Todas as coisas que não dão certo na nossa vida, vai passar a dar certo, porque vamos aprender a guerrear com as armas certas, em nome de Jesus. Amém?